Após descobrir que Akuma está seguindo um caminho triste e solitário, Gouken parte para encontrá-lo e uma luta entre os irmãos acontece. Olá pessoas, eu sou o Marcelo Vital e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Planeta Vital. E hoje teremos a última parte da saga Street Fighter, A Origem de Akuma. A história foi publicada pela Udon Entertainment Corporation no ano de 2013. Tá gostando? Então se inscreva no canal para dar aquela força e vamos girar com a história. Dez anos se passaram desde que Akuma matou seu mestre Gotetsu em uma luta. Com isso, seu irmão Gouken criou seu próprio dojo e passou a treinar a criança que ele salvou em um vilarejo em chamas. Seu nome é Ryu, e durante uma manhã comum no qual ambos se preparavam para treinar, o garoto avista Hetsu retornando de uma longa viagem e corre para recepcioná-lo. E no momento em que eles se abraçam, Ryu, que estava com muita saudade, o faz prometer que não irá mais ficar tanto tempo fora, e o senhor o faz. E quando o menino leva as coisas de Hetsu para dentro do dojo, os dois amigos se cumprimentam e Hetsu diz que a idade o amoleceu, pois não imaginava que sentiria tanta falta de Ryu, e pergunta como está o desenvolvimento dele. Dessa forma, Gouken diz que Ryu possui um enorme potencial e com certeza será um excelente lutador. Entretanto, percebe que ele ainda sente falta de sua família e que essa falta deixa um vazio causando um medo nele, pois se apega a qualquer um que o trate bem, o deixando preocupado se a pessoa partir. Diante disso, Gouken diz que eles devem monitorar esse vazio de Ryu cuidadosamente e acrescenta que ele sentiu muita falta de Hetsu em sua ausência. Em seguida, eles começam a conversar sobre o motivo da ausência de Hetsu e descobrimos que ele foi procurar Akuma. Dessa forma, ele diz que o melhor a fazer é deixar Akuma em paz e se apegar às memórias que já possui dele. Mas Gouken diz que o seu irmão está vivo e não pode pensar nele apenas como um fantasma do passado. Desse modo, Hetsu diz que descobriu que Akuma costumava visitar os dojos para desafiar os mestres e derrubava todos eles. Diante disso, sua fama foi se espalhando por vários lugares e as nomenclaturas variavam como demônio encarnado, demônio maligno, executor inumano, mestre da dor, mestre da morte e vários outros. E como se não bastasse, muitos diziam que ele não matou apenas homens, mas também mulheres e crianças. Ao ouvir aquilo, Gouken diz que não pode acreditar nisso e Hetsu diz que também não. Todavia, muitos detalhes das histórias eram repetidos em várias vilas. Depois ele informa que Akuma reside sozinho em uma casa construída no sopé de um pico de uma cachoeira a oeste e que a trilha para chegar lá é quase impossível. E depois dele se mudar para esse lugar, todos os homens que o visitam precisam levar ofertas como roupas e comida na condição de receber o desafio e nenhum deles conseguiu derrotá-lo. E depois de contar tudo isso, Hetsu novamente aconselha Gouken a não procurá-lo, mas ele decide ir até o irmão caçula. E depois de cruzar a difícil trilha até a colina isolada, ele chega até a casa dele. E quando ele se aproxima, Gouken chama por seu irmão e Akuma rapidamente responde dizendo que desejava vê-lo, pois muitos lutadores o conhecem como um dos grandes lutadores treinados por Gotetsu. Com isso, Gouken arremessa uma bolsa informando que aquilo é a sua oferenda, mas não está ali para lutar. Desse modo, Akuma pergunta por que ele está ali e seu irmão responde que quer apenas levá-lo para casa, pois seu sofrimento já durou por muito tempo e já sentiu aquele tipo de dor quando a mãe deles morreu, pois é mais fácil substituir a tristeza pela raiva. Ao ouvir aquilo, Akuma começa a rir da compaixão de seu irmão e rejeita a oferta de voltar para casa, pois ali é o seu lar. Em seguida, ele acrescenta que em seu lar existem regras e que ele não pode deixá-lo partir sem uma luta. Dessa forma, Gouken lhe dá as costas comentando que acreditou que poderia convencê-lo a seguir outro caminho, mas viu que perdeu seu tempo. Depois ele comenta que na bolsa tem comida, roupas e cobertores e que lhe deseja bem, porém, nunca mais irá vê-lo novamente. Com isso, Akuma começa a provocá-lo, dizendo que com certeza a mãe deles estaria viva se estivesse com ele ao invés de ter ficado com Gouken. Ao ouvir aquelas palavras, ele parte para cima do irmão já chegando na voadora. Depois ele prepara um Hadouken e arremessa acertando Akuma em cheio. Hadouken!
Em seguida, ele lança um chute giratório. E quando Akuma cai no chão, Gouken pergunta por que ele está se recusando a lutar e Akuma sorri. E no instante em que o primogênito diz para o caçula que a mãe deles o chamava em seu leito de morte mesmo ele tendo-a abandonado, Akuma se levanta e o ataca com um fortíssimo soco. Depois ele também lança um chute giratório, mas Gouken reage. E depois de Akuma desviar de alguns socos, ele consegue pegar a mão de Gouken e o arremessa para longe. Contudo, Gouken rapidamente se levanta e parte para o ataque. Mas Akuma simplesmente desaparece e ressurge o imobilizando por trás. Entretanto, Gouken consegue revidar com um soco e a luta fica equilibrada. Depois, ambos começam a concentrar um Super Hadouken e os golpes colidem. E depois da explosão acontecer, Akuma parte novamente para o ataque e Gouken lança um Super Shoryuken. Com isso, Akuma é arrastado até a beirada. Dessa forma, Gouken parte para impedir que o seu irmão morra e percebe que Akuma conseguiu se segurar. E quando Gouken pede para Akuma segurar sua mão, ele diz que nada somos além de sementes ao vento e se deixa cair daquela enorme altura. Um tempo depois, vemos que Akuma conseguiu sobreviver, e no momento em que ele retorna da trilha, o símbolo que conhecemos aparece em suas costas. Ou seja, o momento em que pensamos que aquela queda seria o fim, na verdade foi apenas o início. Bom, meus amigos, esse foi o último vídeo da história de origem do Akuma. Espero que tenham gostado e, se puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva no canal para se tornar um habitante do Planeta Vital. Muito obrigado por todo o seu apoio e nos vemos no próximo vídeo.